Fala galera, Tips Rodolfo aqui para mais um episódio da série Mercado das Apostas e nesse episódio vamos falar sobre total gols asiáticos. Mas antes, já deixa o like aqui, se inscreve no canal e fortalece o nosso trabalho, beleza? Então, roda a vinheta. No episódio anterior, nós falamos sobre o mercado de total gols europeus. Nesse episódio, vamos falar sobre asiático, mas eu já recomendo que, se você não assistiu o episódio anterior, assista, que vai ficar mais fácil de você compreender esse mercado de gols. Então, em algum lugar aqui vai ter o link para o vídeo anterior, então vai lá, assiste e depois volta para esse vídeo para entender o mercado de total gols asiáticos. Bom, a primeira coisa que diferencia as possibilidades de resultado de uma aposta. No mercado europeu, vimos que existem apenas duas, que é ou a aposta é totalmente ganha ou ela é totalmente perdida. Aqui existem 5 possibilidades. Ou uma aposta ela é totalmente ganha, ou uma aposta ela pode ser metade ganha e metade devolvida, ou totalmente devolvida. Também pode ser metade perdida e metade devolvida, como totalmente perdida. Para entendermos em que situação cada resultado desse pode acontecer, é preciso entender como funciona cada linha de gols asiática. Mas antes de entendermos cada linha de gols, vamos entender um princípio básico desse mercado asiático. A linha principal, assim como no handicap asiático, são sempre as linhas que têm cotações mais próximas de 2. E aí todas as outras linhas que a casa disponibiliza são as linhas secundárias ou alternativas. Partindo para o entendimento das linhas de gols asiáticas, eu trouxe aqui alguns exemplos. Over e under 1,5, over e under 1,75, over e under 2, over e under 2,25, over e under 2,5. Obviamente existem várias outras linhas, não existe um limite para essas linhas. Mas eu trouxe essas e eu quero chamar a atenção para duas linhas que tem um funcionamento idêntico ao mercado de total gols europeus, que é a linha de 1,5 e a linha de 2,5. Elas funcionam exatamente igual. Na linha de over 1,5, por exemplo, eu preciso de 2 gols ou mais para que a aposta seja ganha. Na linha de over 2,5, eu preciso de 3 gols ou mais para que a aposta seja ganha. Funciona exatamente igual. Então, se você assistiu o último vídeo, você já vai entender o funcionamento dessas linhas. Então, nesse exemplo específico aqui, nós precisaremos entender apenas as linhas que terminam em ponto 75, ponto 25 e as linhas inteiras, que não tem casa decimal após a vírgula, que a casa decimal após a vírgula é 0. Assim como eu dei a dica lá no handicap asiático, aqui no Total Goals Asiáticos eu também indico que comece a compreender as linhas inteiras antes das linhas ponto 75 e ponto 25. Por quê? Porque nas linhas inteiras de over-under 1, over-under 2, over-under 3 e assim por diante, existem 3 possibilidades de resultado, que é uma aposta ser totalmente ganha, uma aposta ser totalmente devolvida ou uma aposta ser totalmente perdida. Não existe essa de meio perdida ou meia ganha nessas linhas inteiras. E aí, para compreendermos melhor essas linhas inteiras de total goals, eu trouxe aqui um exemplo. Vamos supor um jogo hipotético entre Vasco e Botafogo e digamos que nós fizemos uma aposta no over 2 com odds 1,95. Então, o que pode acontecer com essa aposta? Em caso de um gol ou menos na partida, essa aposta é perdida, porque vale lembrar que o over significa mais de. Então, eu estou apostando que nessa partida vai sair mais de 2 gols. Em caso de termos exatamente 2 gols, nós teremos uma aposta devolvida. Essa é uma vantagem do mercado asiático em relação ao mercado europeu. É justamente essa possibilidade de aposta devolvida. E no caso de termos 3 gols ou mais na partida, essa aposta será ganha. O inverso acontece para a aposta ser ganha ou perdida. No caso de um under 2,
No caso de um gol ou menos, a aposta será ganha. No caso de 3 gols ou mais, a aposta será perdida. Mas em exatamente 2 gols, a aposta se mantém devolvida, assim como no caso do over 2. Entendendo essas linhas inteiras, nós partimos para as linhas que terminam em ponto 25 ou ponto 35. E aqui eu trouxe um exemplo. Vamos supor um over 2,25. O over 2,25 ele é a junção do over 2 com o over 2,5. É como se a casa de aposta automaticamente pegasse a sua aposta e dividisse entre esses dois mercados. Se você aposta R$ 100 no over 2,25, na verdade, você estará apostando 50 no over 2 e 50 no over 2,5. E aí o que acontece com essa aposta baseado no número de gols que sai na partida? Em caso de um gol ou menos, essa aposta será perdida. Por quê? Porque tanto o over 2 será perdido, como o over 2,5 será perdido. Em caso de exatamente 2 gols na partida, metade da aposta será devolvida e metade perdida. E por quê? Porque no over 2 aqui, em caso de 2 gols, nós vamos ter uma aposta devolvida. E no over 2,5 nós vamos ter uma aposta perdida. Então, metade da aposta foi devolvida e metade perdida. E em caso de 3 gols ou mais, toda a aposta será ganha, porque tanto o over 2 como o over 2,5 serão apostas ganhas. Então, toda a aposta no over 2,25 será ganha. E agora vamos ver o que é que acontece com o mercado de under dessa mesma linha de 2,25. Em caso de sair um gol ou menos nessa partida, toda a aposta será ganha. E por quê? Porque tanto o under 2 como o under 2,5 serão ganhos em caso de um gol ou menos. Em caso de exatamente 2 gols, a aposta será metade devolvida e metade ganha. E por quê? Porque no caso do under 2, em caso de 2 gols, a aposta será devolvida. E o under 2,5, em caso de 2 gols, será ganho. Então, metade da aposta será devolvida e metade da aposta será ganha. Em caso de 3 gols ou mais na partida, toda a aposta é perdida, porque em caso de under 2, tendo 3 gols ou mais, a aposta é perdida. E também acontece no under 2,5, em caso de 3 gols ou mais, a aposta também será perdida. Então, toda a aposta é perdida nesse caso. Então é isso, galera. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, nós vamos sanar todas elas. Até o próximo vídeo e valeu!